Na noite de ontem, quinta-feira, a cidade de Cascavel foi surpreendida por uma troca de tiros que ocorreu em uma empresa de escolta armada localizada no bairro Universitário em Cascavel. Inicialmente, a polícia militar foi acionada até o endereço na Rua Oliva, no cruzamento com a Rua Edson Luiz Favarim, pois havia informação de que um assalto estava sendo realizado. A proprietária do estabelecimento teria ligado à PM relatando um possível roubo em andamento em uma empresa de escolta armada com suspeita de reféns. As equipes da PM, incluindo o pelotão de choque, foram acionadas. Ao chegarem, encontraram um veículo na frente da empresa e em seguida ouviram disparos. Os moradores, apavorados com os barulhos de tiros, não sabiam o que estava ocorrendo e o cenário de negociação e tensão no local se manteve por horas. Foi horrível os tiros aí, cara. Um monte de tiro, grito, chamando os caras pra sair pra fora, pra tirar ali, né? Mas foi inevitável, foi tiro pra todo lado aí, cara. O senhor estava em casa no momento, ouviu tudo? Tava em casa. Escutei os tiros, né? Eu via o movimento ali, né? Sabia que a polícia tava ali no vizinho ali. Daí ficou um tempo ali, os caras tentando, sei lá, descobrir o que estava acontecendo, porque acho que nem eles sabiam o que estava acontecendo. Daí saiu um monte de tiro aí. Deu pra identificar o que foi que aconteceu? Não deu, nós estávamos lá dentro. Não deu pra saber, era assaltantes, era ex-funcionário do... O pessoal da polícia mandou todo mundo ficar pra dentro das casas e tal, né? Eu falei, eu que não vou sair pra fora, né? Sim. A equipe da CGN acompanhou todo o procedimento, sendo que um homem morreu no local e outros 2 foram detidos. Conforme o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, o Coronel Cícero Tenório, quando os PMs chegaram ao endereço, encontraram um funcionário da empresa alvejado e tentaram negociar com quem estava dentro, mas os policiais foram recebidos com novos tiros, inclusive com arma longa, calibre 12. Houve revide por parte da PM. Após os disparos cessarem, um longo tempo de ausência de resposta se manteve no ar. O princípio é um funcionário da empresa, casada com uma pessoa também que é ex-esposa do atual proprietário, né? Mas chegou para nós assim uma ligação no 90, informando que poderia estar acontecendo naquele momento um roubo a essa empresa e que teriam seguranças na empresa que poderiam estar como reféns. Nós deslocamos equipes para cá, vieram também outras da segurança, a Polícia Municipal, chegando aqui. Tinha já um veículo parado na frente da empresa e houve disparo. A equipe nossa chegou em sequência, nosso pelotão de choque chegou, fez o adentramento, viu que já tinha uma pessoa alvejada no solo, que seria justamente o funcionário da empresa. E na sequência foi verbalizado, algumas portas fechadas, houve um retorno de alguém que estava lá dentro. Foi tentado negociar para que abrisse a porta, ficou um tempo nessa negociação. Em determinado momento, quando o nosso pelotão de choque recuou um pouco, foram efetuados disparos lá de dentro em direção aos policiais, disparo de uma arma longa, calibre 12, disparo em princípio de uma arma também de cano curto, arma curta, de menor calibre. Houve revide por parte de nossos policiais e militares, do pelotão de choque, cessaram os disparos. Na sequência, 2 indivíduos se entregaram, eram 2 seguranças da empresa que estavam ali e, em princípio, efetuaram o disparo, ou um deles ainda não se tem ao certo, a Polícia Civil vai investigar na sequência, que causou a morte desse outro funcionário que chegou na sequência, que teria vindo para verificar esse roubo também. Foi uma briga entre eles? Nós não temos ainda com precisão, apenas que houve esse disparo por parte deles, mas os detalhes, como foi no calor dos fatos, ainda vão ser apurados pela Polícia Civil. Mas o fato é que chegou informação inicialmente para a Polícia Militar que estava tendo esse roubo, e quando nós chegamos aqui, esse outro funcionário, o 3º funcionário, já tinha deslocado para cá para fazer essa verificação. Mas foi um roubo ou teve alguma briga entre os funcionários? Não houve, em princípio, roubo. O que houve, na verdade, foram que os funcionários que estavam lá dentro efetuaram um disparo e mataram aquele 3º funcionário que chegou. Alguém foi preso? 2 estão presos nesse momento na delegacia. A Polícia Civil, na sequência, vai fazer a investigação para esclarecer todos os fatos. Somente após o fim das negociações foi possível levantar detalhes do que realmente teria ocorrido. Conforme os primeiros levantamentos da PM, um dos vigilantes ou ambos teria tirado contra funcionário sócio da empresa que foi até o local após receber informações sobre o possível roubo. Não se tratou de fato de um roubo, mas sim de um desentendimento interno, cuja motivação ainda será investigada. A polícia científica está fazendo o levantamento junto com a delegacia do homicídio que está aqui. Há armas, né? Tinha uma calibre 12, uma arma pequena também. É uma empresa de segurança, também tem uma
uma sala de armas. Então, todo o levantamento está sendo feito, mas o que a gente sabe nesse primeiro momento pode adiantar é que não se tratou de um roubo, né, e que os autores do disparo que acabou vitimando, ou o autor, é segurança da empresa também. E essa arma que foi usada é da empresa? Isso eles vão verificar agora, né? As armas foram ser apreendidas e a Polícia Civil, junto com a criminalística, vai... Coronel, mas não teve nenhuma mulher refém nada? Não houve refém naquele momento, não houve refém. Chegou inicialmente para nós, porque a informação que chegou para a proprietária da empresa, inclusive de ligação até de um funcionário dali, que estava tendo alguém estava forçando a porta, estava entrando e tinha sido pegando a câmera e estava tendo um roubo. Então a pessoa que ligou para nós, a funcionária, uma das donas da empresa, teria dito que estava tendo um roubo e poderia ter refém, que tinha segurança lá dentro como refém. Além desse segurança, outras pessoas ficaram feridas? Não houve feridos. Nosso pelotão de choque efetuou os disparos para revidar. Os disparos estavam vindo lá de dentro, mas não houve feridos e infelizmente houve essa morte. As câmeras de monitoramento coletadas pela Polícia Civil inicialmente mostram a confusão envolvendo um funcionário que trabalha há certo tempo na empresa, o qual, junto com o homem que estava, a princípio, no primeiro dia de trabalho. O delegado Fabiano Mosa explicou que a Polícia Civil ainda está apurando os fatos e coletando as imagens das câmeras de segurança. Segundo ele, 2 vigilantes chegaram ao local por volta das 19 horas após uma escolta. Um deles era novato em seu primeiro dia de trabalho. Pouco tempo depois, um dos vigilantes ligou para a sócia da empresa informando uma possível invasão. Em resposta ao alerta, um terceiro funcionário, possivelmente sócio, foi até a empresa e acabou sendo alvejado por disparos efetuados por um ou ambos os vigilantes. As imagens estão sendo coletadas ainda, que tem sistema interno de câmera na empresa de segurança, então as imagens estão sendo coletadas. Preliminarmente dá para ver que eles chegaram de uma escolta, esses 2 funcionários. Um já trabalha um tempo, um seria o primeiro dia dele, volta das 7 horas da noite, e logo em seguida ligou para essa proprietária sócia da empresa, alegando que estariam invadindo a empresa. Aí esse funcionário veio até a empresa e foi alvejado por... A gente vamos verificar ainda se um ou os 2 que teria efetuado disparo contra esse funcionário. Então foi uma armação por parte deles para trazer esse homem? Não, a gente está vendo ainda se foi uma armação, se houve um equívoco, então a gente está verificando ainda. Esses 2 funcionários foram conduzidos para a 10ª Central Regional de Flagrante para poder ser ouvido lá e esclarecer melhor os fatos. O coronel tinha falado, né, dos tiros que a polícia precisou revidar. Esses tiros vieram tanto da parte dos vigilantes quanto da polícia no tiroteio que a gente ouviu, né, nos vídeos que circularam? Sim, a polícia militar chegou e foi logo recebida com, salvo engano, um disparo calibre 12 e um disparo de uma arma de menor potência. E a polícia militar teve que revidar para poder adentrar ao estabelecimento para verificar se tinha refém e tinha mais alguém ferido. Esse vigilante, ele foi morto então por um parceiro, não por nenhum tiro da polícia que veio de fora? Sim, em tese ele foi morto ou pelos 2 funcionários ou por um. Então... Já temos a identificação dessa vítima? Não, estava sem documento, então vamos verificar ainda a identidade dele, mas salvo engano seria um sócio da empresa, um funcionário. Ele trabalhava há muito tempo aqui? Você já tem essa informação? Os 2 que foram presos? Todos os envolvidos, o vigilante morto, os outros funcionários? Os 2 que foram presos, um já trabalha um certo tempo, o outro seria o primeiro dia dele aqui hoje. Então foi a primeira escolta dele hoje, que eles chegaram às 7 horas da noite. E vocês já sabem informar se houve algo? A gente sabe que tinha muito armamento ali dentro, né? Pelo fato de ser uma escolta armada, se possivelmente seria o roubo dessas armas, alguma coisa nesse sentido? Não, em tese não houve roubo. A gente vai verificar ainda se houve um equívoco, pode ter funcionário, mas em tese não houve nenhum roubo. Então não se sabe ainda a motivação? Não sabemos a motivação ainda, mas a dinâmica foi essa. Ele ligou, as fotos chegou volta de 7 horas, salvo engano, volta das 7, aproximadamente 9, 7 minutos após, ele ligou com a sócia da empresa, com a proprietária da empresa, ligando que provavelmente estariam tentando entrar na empresa. E veio esse funcionário verificar. Quando ele adentrou a empresa, foi alvejado
por esse funcionário. A motivação do disparo ainda está sendo investigada e não se sabe se houve uma armação, mal entendido ou outra razão. Ainda não foi confirmada a identidade da vítima fatal, que estava sem documentos, mas acredita-se que ela era sócia da empresa. Também não há indícios de roubo de armas ou outra motivação clara até o momento. 2 vigilantes foram presos e as armas da empresa foram apreendidas para investigação. A Polícia Científica e a Delegacia de Homicídios estão analisando o caso. Nenhuma outra pessoa foi ferida e não houve registro de reféns nesta operação. Fábio Vronsky para a CGN, a informação em tempo real.